Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Aqui você verá como a história mundial foi predita na Bíblia Sagrada. Sim, você descobrirá como a profecia bíblica tem se cumprido com admirável precisão no decorrer da história. Este é o 7º vídeo de uma série especialmente dedicada ao estudo do livro do Apocalipse. Temos o propósito de dissecar tudo o que for possível e estiver ao nosso alcance nesse intrigante livro das Escrituras, o último da coleção do Novo Testamento. Neste vídeo, prosseguiremos nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você aprenderá mais sobre o período histórico representado pela igreja de Éfeso. Então, bastante atenção agora, pois nosso estudo já vai começar. Em nosso estudo anterior, apresentamos as razões pelas quais as 7 igrejas do Apocalipse devem ser consideradas símbolos de 7 períodos da história do cristianismo, desde sua fundação até o segundo advento de Jesus. Apresentamos uma visão geral das 7 igrejas e dos principais processos históricos que são por elas representados. No estudo de hoje, vamos nos aprofundar na compreensão das características da primeira fase da história do cristianismo, o período representado pela igreja de Éfeso. A primeira carta é dirigida ao anjo da igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso situa-se no sudoeste da atual Turquia. Foi fundada no século X a.C. por colonos gregos, mas floresceu durante a era romana, chegando a se tornar a segunda maior cidade do Império durante muitos anos. Aliás, no final do primeiro século da era cristã, Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Em Éfeso estava o grande templo da deusa Ártemis, ou Artemis, chamada de Diana pelos romanos. Esse templo ocupava uma área 4 vezes maior que a do Párteno, em Atenas, e nele estava uma imensa estátua da deusa Diana. Não é à toa que foi considerado por Antípatro de Sidom uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas, tendo sido muito danificado pelos godos na década de 260 d.C., foi fechado muito tempo depois pelos imperadores cristãos do Oriente. No decorrer dos séculos, suas pedras foram usadas em outras construções, de modo que hoje só existe uma depressão em seu lugar. Se não fosse por uma coluna erigida com pedras descobertas no local, o turista não teria como saber que ali ficara o grande templo de Ártemis. Éfeso tinha ainda um dos maiores anfiteatros do mundo, com capacidade para quase 25.000 espectadores. Foi nele que os efésios se juntaram para clamar contra o Paulo monoteísta e contrário à idolatria. Também em Éfeso estava a biblioteca de Celso, que chegou a rivalizar com a de Alexandria. O antigo geógrafo Estrabão descreveu a cidade de Éfeso como o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia. Mas, contrastando com esse passado glorioso, atualmente restam apenas ruínas da antiga cidade de Éfeso. Possivelmente, a comunidade cristã de Éfeso foi fundada pelo ministério de Paulo, Áquila, Priscila e Apolo. Aliás, Paulo pregou ali no final de sua segunda viagem missionária. Embora as fontes históricas sejam rarefeitas, tudo indica que o apóstolo João foi residir ali após o início da guerra entre os judeus e os romanos, que resultou na destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Posteriormente, João foi preso e banido para a ilha de Patmos, no mar Egeu. Ao ser libertado, João voltou para Éfeso, onde teria escrito seu evangelho e veio a falecer. Isso é o que tínhamos para dizer de mais relevante sobre a cidade e a igreja de Éfeso. Mas, e quanto ao seu significado profético? O que a igreja de Éfeso simboliza no Apocalipse? A igreja de Éfeso representa o período do cristianismo
apostólico. Esse período começou com o ministério de Jesus, sendo possível fixar seu início ou no batismo de Jesus por João, em 27 depois de Cristo, ou em sua morte na cruz, em 31 depois de Cristo. O período representado pela igreja de Éfeso pode ser estendido até o tempo da perseguição sob Nero, em 64 depois de Cristo, ou até o tempo aproximado da morte do apóstolo João, perto do final do primeiro século depois de Cristo. Boa parte dos autores historicistas tem preferido prolongar o período de Éfeso até a morte do apóstolo João. É que eles raciocinam que se a igreja de Éfeso representa o período apostólico, seria mais correto levá-la até o fim do ministério do último dos 12 apóstolos, que foi justamente o autor do Apocalipse. Entretanto, também podemos pensar de outra maneira. Como a segunda igreja, que é a de Esmirna, representa o período das perseguições do Império Romano contra a igreja cristã, e a primeira perseguição de Roma contra os cristãos foi movida por Nero em 64 depois de Cristo, poderíamos datar aí mesmo o início do período de Esmirna, de modo que a igreja de Éfeso teria terminado justamente em 64 depois de Cristo. Isso difere em cerca de 3 décadas do ponto que geralmente autores historicistas têm indicado como o fim do período de Éfeso, que seria o final do primeiro século, perto do ano 100. Na verdade, a transição entre essas fases históricas não é abrupta ou repentina, mas progressiva ou paulatina. As datas que estabelecemos para separar um período do outro têm finalidade apenas didática. Assim, poderíamos até dizer que desde 27 ou 31 depois de Cristo até o ano 64, estamos certamente na fase da história da igreja representada por Éfeso. E que do ano 64 até a morte de João no final do primeiro século, entramos numa zona de transição do período de Éfeso para o período de Esmirna. É como se as características de ambas as igrejas se sobrepusessem nessa faixa de transição, no sentido de que, com o avançar dos anos, o cristianismo passou a manifestar cada vez menos das características do período de Éfeso e cada vez mais das características do período de Esmirna. Seja como for, o que realmente importa é que o período representado pela igreja de Éfeso é caracterizado pela doutrina pura, tal como ensinada por Jesus e por seus apóstolos, o que é indicado no elogio feito ao anjo ou liderança da igreja de Éfeso, por não tolerar homens maus, por pôr à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, achando-os mentirosos, e por odiar as obras da seita dos nicolaítas, que Jesus diz também odiar. Os cristãos do primeiro século baseavam sua crença nas escrituras sagradas e no testemunho dos apóstolos. Além disso, Jesus elogia a liderança da igreja de Éfeso por suas obras, por seu trabalho, por sua perseverança, por suportar provas por amor a ele e por não se deixar esmorecer, características que se encaixam muito bem na situação dos cristãos do período apostólico. Mas, lamentavelmente, todas essas características positivas não foram suficientes para impedir que tenha havido certo declínio do primeiro amor, o que deve ter acontecido nas últimas décadas do primeiro século, após a destruição de Jerusalém e a migração de cristãos para fora da Judéia. Período esse em que aquele espírito de união e de fervor dos primeiros anos parece ter arrefecido. Aliás, como a carta à igreja de Éfeso traz uma reprovação à liderança por ter perdido seu primeiro amor, e como não é possível aplicar isso às 4 primeiras décadas da história da igreja, uma vez que, de acordo com os Atos dos Apóstolos, nesses anos os cristãos viviam em grande união e sofriam perseguição, primeiramente da parte dos judeus e depois da parte de Nero, talvez se faça necessário mesmo estender o período representado por Éfeso para um pouco além da perseguição do ano 64 depois de Cristo, o que favorece a posição mais amplamente conhecida no meio historicista, que leva o período de Éfeso
até a morte do último apóstolo. Em outras palavras, o período de Éfeso pode ser situado desde 27 ou 31 depois de Cristo até perto do ano 100, sendo que até perto do ano 70, os líderes cristãos manifestavam aquele primeiro amor que veio a arrefecer em alguma medida nas décadas finais do primeiro século, razão pela qual Jesus os chama ao arrependimento. Estudar sobre o período do cristianismo representado por Éfeso é fascinante porque nos faz lembrar da importância de sustentarmos a doutrina pura e também de mantermos nossa vida em harmonia com essa doutrina. O apóstolo Paulo advertiu os cristãos daquele período que viria um tempo em que não suportariam uma sã doutrina, mas se cercariam de falsos mestres ao seguir suas próprias cobiças ou desejos, recusando-se a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo já tinha advertido quanto a tudo isso. Mas aquele que vencesse as investidas dos falsos mestres e aos apelos do mundanismo, Jesus fez uma promessa maravilhosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa promessa era para os cristãos do período apostólico, mas é para mim e para você também. Então hoje nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, que será sobre o período representado pela Igreja de Esmirna, a Era dos Mártires. Que Deus o abençoe.